Olá, amigos de bom coração. Fui convidado por um ex-aluno meu a falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. Como eu não quero ser tendencioso ou tentar fazer a cabeça de ninguém, eu preferi convidá-los a fazer o exercício do pensamento crítico e do raciocínio lógico. E para que a gente entre nesse universo do pensamento crítico e do raciocínio lógico, eu vou falar um trechinho de um livro que eu li há muito tempo atrás, onde o autor falava o seguinte: inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que ele não pode, ou pelo menos não deve ser usado em uma salada de fruta. Então, sejamos inteligentes, sejamos sábios, para entender o momento que estamos vivendo. E aí eu gostaria de dar alguns insights para vocês questionarem. O primeiro deles são as máscaras que nós estamos usando. Se elas evitam a contaminação, ou pelo menos ajudam a reduzir a contaminação, e por esse motivo alguns estabelecimentos ditos essenciais estão sendo abertos, por que não abrir tudo? Por que não abrir tudo com o uso das medidas protetivas? Por que as empresas têm que quebrar, têm que falir em mais de 30 anos prestando serviço ao comércio e à indústria e serviço? Eu sei que as empresas não têm condição de ficar tanto tempo fechada, não adianta a ajuda do governo. Nós já estamos com mais de 24 milhões de desempregados. Para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, sabe que o Brasil abriu processo de falência. Essa é a grande realidade. A outra coisa é o seguinte: a hidrocloroquina. Nos países da Europa e nos Estados Unidos, ela já está sendo distribuída abertamente. É um tratamento preventivo, as pessoas estão tomando ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma. No Brasil, a hidrocloroquina, na parte norte do Brasil, em Manaus, Amazonas, era tomada como toma refrigerante. Não tinha problema nenhum, há mais de 50 anos. Por que agora precisa de receita? Por que agora vai fazer mal? Os pacientes de lúpus tomam hidrocloroquina há muito tempo, não tem um problema. Porque agora o brasileiro não pode tomar. O governo federal tem encaminhado para alguns estados a hidrocloroquina e os governadores não estão liberando para o povo. Porque o povo tem que adoecer. Ou só vai tomar quando for grave. Quando for grave não tem mais remédio. Não tem hidrocloroquina, não tem azitromicina, não tem mais nada. Grave é morte. Por que essa sede por cadáveres? Por quê? Pensem isso. Outra coisa é o fique em casa. Fique em casa, fique em casa. Lockdown. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, falou hoje que foi um erro o lockdown. O prefeito de Nova York falou há 2 dias atrás que o maior índice de contaminados são das pessoas que ficaram dentro de casa. Foram contaminados por pessoas assintomáticas. O ficar em casa não vai fazer o vírus pegar o avião e voltar para a China. É sabido que um vírus sem vacina, mais de 70% da população vai pegar o vírus. Vai pegar o vírus. O dia que você sair de casa, você vai pegar o vírus. Você tem condição de ficar em casa ad infinito? Isso me faz lembrar uma história de uma amiga minha, funcionária pública, que a bandeira do fica em casa era assim, uma loucura. Chegou a brigar comigo com esse fica em casa. Aí um belo dia o governador falou que não tem dinheiro para pagar o salário dela. Foi a primeira a me ligar e dizer: vamos para a rua, temos que lutar, não pode ficar em casa não vai pagar o salário, não vai... Fique em casa é muito fácil, quando se tem dinheiro e geladeira cheia. Mas o povo brasileiro, de modo em geral, a grande maioria, está morrendo de fome e de terror, muito terror. Máscara, fica em casa, máscara, caixão. Os canais de mídia só mostram mortes, curados nunca, só mortes. O aumento de pessoas que procuram psiquiatras e psicólogos com tendência a suicídio é um negócio pavoroso que está acontecendo. Fique em casa. Questione isso. Por que isso? A outra coisa é: por que todo vírus está vindo da China? Vira e mexe, hora ou outra, vem vírus da China. Que diabo está acontecendo nessa China? A outra coisa é: a China está querendo comprar empresas pelo mundo todo. Na Europa, em especial na Alemanha e na Inglaterra, eles foram impedidos. Nos Estados Unidos foram impedidos.
No Brasil, os nossos políticos estão ávidos para vender para a China. Nunca vi uma vontade louca, desesperado, para vender para a China todas as empresas do Brasil, todas as terras agricultáveis, para vender, está vendendo a torta e a direita. Pensem nisso. Pensem nisso. Tá? A outra coisa que me chama a atenção é os hospitais de campanha que estão instalados em grandes cidades do nosso país. Estão vazios. Enquanto que os hospitais das periferias dessas grandes cidades, o povo está morrendo. Por que não está sendo usado os hospitais de campanha? Por que o povo tem que morrer? Pensem nisso. Pensem nisso e elabore o seu pensamento crítico. Pensem nisso. A outra coisa é o carnaval. Ninguém fala mais nisso, né? Nessa bomba relógio momesca. No período do carnaval, tanto prefeitos quanto governadores, nas grandes cidades onde os carnavais aconteceram, falaram que não tinha problema nenhum. Mas a Europa já estava toda contaminada. E vieram milhões de turistas da Europa para o Brasil brincar carnaval aqui, contaminando os brasileiros. Como muitos brasileiros viajaram para Miami e para a Europa, aproveitando as férias de carnaval, voltaram contaminados. Por que armaram essa bomba relógio? Porque podia o carnaval enquanto o mundo estava todo contaminado. E agora os governadores e prefeitos pousam de salvadores da pátria, de grandes preocupados com a saúde pública. Pelo amor de Deus, pensem. A outra coisa é, vá além das informações que chegam para vocês em posts de mídias sociais, em chamadas de jornais tendenciosos, em telejornais altamente tendenciosos. Faça uso do Google, pesquise, se aprofunde, adquira conteúdo. Eles contam com a nossa falta de pensamento crítico e com a nossa preguiça para pesquisar a verdade. Exerçam o seu raciocínio lógico e o seu pensamento crítico. Tinha muito mais coisa para falar, mas é isso aí. Um abraço para vocês. Beijo!